Oi, gente, a paz do Senhor, Deus abençoe teu dia, tua casa, tua família, que tudo que tu fizer venha ser como para o Senhor e não para os homens, amém? Sejam bem-vindas a mais um vídeo. Faz tempo que eu não gravo aqui pro canal, né? Tô mais habituada agora a gravá-la pro Instagram. Acabei deixando o canal um pouquinho de lado, né? É muita coisa, muita demanda, enfim, e eu acabo não dando conta de todas as coisas, né? A pedido, então, da Emily, ela pediu pra mim gravar um dia inteiro o que a gente come durante o dia, né? Nessa busca também por escolhas melhor na alimentação. Eu vou confessar pra vocês que não é sempre que eu consigo, assim, consigo bem pouco, na verdade. Mas, assim, tendo uma conscientização e aos pouquinhos trabalhando na nossa cabeça, a gente vai conseguindo cada vez mais. Mas quando tem uma coisa assim, alguma coisa comemorativa, algo na igreja ou algo aqui em casa que a gente faz, enfim, a gente acaba comendo, né? E às vezes a gente come demais, o problema não é nem comer, mas é comer demais. E aí eu confesso pra vocês que eu cometo muito esses erros, sabe? Mas eu venho tentando melhorar a cada dia, me alimentar melhor, me alimentar mais, tomar mais água. Enfim, ontem foi um dia que eu fiquei bem feliz, que apesar de ter comido doce, né, várias coisas, final de semana, hoje segunda, eu consegui tomar bastante água, graças a Deus consegui tomar bastante água. Então hoje eu vou tentar continuar assim, tomando água durante o dia. Eu não comi nada ainda, então já vou aproveitar e tomar um copão de água agora. Quando eu tô gravando aqui pra vocês, enfim, isso me incentiva mais ainda, sabe, a me alimentar melhor. Porque eu penso assim, poxa, eu não quero incentivar as pessoas a comer de forma errada, a comer de forma ruim. Porque eu sei que uma má alimentação causa muitas coisas ruins, né? Por exemplo, eu tenho gastrite, então eu tenho que me cuidar. Por exemplo, o refri é uma coisa que eu tô cortando e eu quero chegar assim, a cortar completamente o refri, sabe? Porque todas as vezes que eu tomo assim, porque eu tenho aquela vontade de tomar, que nem onde eu tomei. Não cheguei a tomar nem meio copo, sabe? Eu tava com aquela vontade de tomar e quando eu tomei acabou me fazendo mal. Então eu quero chegar assim, em um patamar, digamos assim, numa altura que eu não tome mais refri, por exemplo, sabe? Então várias coisas já tenho cortado ou diminuído. A questão da fritura, né? Eu já não venho fazendo muita fritura aqui em casa. Sabe, várias coisas industrializadas também a gente cortou bastante, que nem o miojo, né? Para muitas pessoas pode não estar na rotina, né? Mas eu me criei estando praticamente diariamente o miojo na minha rotina, bolachinha recheada, esse tipo de coisa. Não tenho muito hábito de tomar bastante água, então quando eu tomo bastante água, assim, no dia, pra mim é uma vitória, sabe? É uma vitória, é uma coisa que eu consegui fazer de bem por mim. E quando eu tô gravando pra vocês, eu penso, poxa, eu quero melhorar, pra mim melhorar, mas também pra incentivar outras pessoas. É o gato, gente, ele tá ali brincando. A se cuidarem também. Porque, vocês sabem, né, a minha bisavó, nesse último Natal que passou, no 2024, ela faleceu de câncer no intestino. E o câncer, ele se deu pela má alimentação, né? E aí, constipação por causa da má alimentação, enfim, foi ocasionando todas essas coisas. Foi dando ferida dentro do intestino e as feridas se tornaram em câncer, tá? Então, assim, é algo muito importante que a gente deve falar, que a gente deve conversar. Lá no Instagram, às vezes eu nem abordo muito esses assuntos, porque eu gosto de falar mais, eu gosto de ter mais tempo para falar sobre isso, sabe? Então, aqui no YouTube eu consigo falar mais, tipo, livre, assim, não tem um tempo determinado ali pra mim falar. Mas, enfim, vou tomar aqui agora essa xicrinha de água, peguei uma xicrinha, vou tomar toda essa água e aí vou tomar café. Daí, depois sim, eu vou tomar um café, vou comer um pão, já tá meio tarde, mas até eu aprontar a comida vai demorar, então eu não vou ficar, tipo assim, reprimindo a fome, sabe? Eu vou comer mesmo. Hoje não foi difícil de tomar, eu tava com sede, então assim, olha só, né? Quanto mais a gente toma água, mais sede parece que a gente tem, sabe? A gente se habitua a tomar água. Claro que não é fácil tomar água em jejum, né? Dá uma coisa assim.
Não sei se é por causa da pressão baixa, minha pressão é bem baixa. Então eu tô com muita fome, e aí eu tomo aquele copão de água, sabe? É meio, enfim, desconcertante. Aí o bom, eu já dei uma pesquisada já há tempo, faz tempo já. Que o bom é que quando a gente toma algo líquido, a gente esperar um pouco pra comer. Então eu vou ir arrumando o meu pão, e aí vou esperando, essa água vai baixar, e daí eu vou comer o pão. Outra coisa que eu queria falar pra vocês é nessa questão do óleo, tá? Aqui em casa eu uso óleo, mas sempre que possível, sabe? Eu prefiro usar a banha, né? Inclusive esses dias a minha sogra trouxe lá da mãe dela, da avó do Kelvin, um potinho de banha pra nós. E nossa, assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Porque pote grande de banho às vezes é caro. Eu sei, eu entendo, sabe? Que as coisas às vezes elas são mais caras. Mas se tu tem se tu tem condições, opte pela banha, sabe? Até em bolo, dá pra colocar em bolo, sabe? Em receitas, em vez de colocar o óleo, dá pra colocar a banha, tá? Eu já fiz receitas com banha, né, na receita, um bolo, por exemplo, com banha. Gente, tô toda enrolada. Mas bolo com banha, sabe? Dá super certo, fica bem gostoso. E falando do óleo, nos bolos eu também diminuí a quantidade de óleo que eu boto, tá? Assim, às vezes as pessoas falam, meia xícara de óleo. Eu coloco menos de meia xícara de óleo nos meus bolos e fica super gostoso. Vou comer meu pão agora e eu coloquei esse pão no vapor, sabe? Porque ele tava meio durinho, até tem uma parte de que já tá endurecendo, que tem que, tipo, quando bota ele no vapor tem que comer meio logo. E aí, a gente voltou, infelizmente, a consumir margarina. Antes a gente comia maionese, só maionese. E aí a gente voltou a esse hábito de comer margarina. Mas aí o que eu faço? Às vezes eu como sem. Eu coloco alguma coisa no pão e deixo sem a margarina. Porque eu sei, a gente tem o hábito, eu me criei nesse hábito de comer pão com margarina, mortadela ou presunto. Olha só, tudo de industrializado, tudo de ruim, digamos assim, eu me criei comendo, sabe? Então, hoje em dia, pra gente sair desses hábitos ruins, é muito difícil. Eu entendo que a gente tem uma dificuldade maior quando a gente é criado com aqueles hábitos e a gente gosta desse tipo de coisa, então pra sair disso, gente, é muito difícil. Mas, Sara, por que tu tá falando isso, gente? Porque eu entendo. Porque muitas pessoas acham que só porque a gente aqui tá falando que a gente tá buscando hábitos mais saudáveis, a pessoa acha que a gente vai aparecer aqui com coisas super saudáveis, coisas, por exemplo, caras, sabe, que custam uma fortuna. Eu sei disso, porque quando eu vou procurar, e um dia tentando me alimentar mais saudável, um dia sendo saudável, cara, as pessoas aparecem com umas coisas mirabolantes às vezes, sabe? Coisas assim que quando a gente vai olhar, a gente não tem condições de comprar, né? A gente não tem condições de ter aquilo dentro da nossa casa, né? E a gente já tem hábitos que são muito ruins. Então, primeiro, eu acho que assim, gente, não é nem a questão da alimentação primeiro que a gente tem que trabalhar. Quando tu quer mudar a tua alimentação, eu acredito que primeiro tu tem que mudar o que tá na tua cabeça. A gente tem que mudar o que tá na nossa cabeça. E para isso, a gente precisa pesquisar. Pesquisa no Google. Ou tem tanto perfil no Instagram, aqui no YouTube mesmo, de médicos falando, pessoas, né, falando sobre essa questão da alimentação, explicando sobre alimentos. Então, primeiro, a gente tem que saber por que a gente deve parar de consumir esses alimentos, né? O que eles fazem, né? Tem a questão do colesterol, gente, é tanta coisa, sabe? E eu confesso pra vocês que eu já vi muitos vídeos sobre, já pesquisei muito sobre, não sei falar pra vocês, não tenho propriedade nenhuma pra falar, então eu não vou ficar aqui falando, mas a minha dica pra vocês é: mudem primeiro a mentalidade, porque quando tu muda a mentalidade, vai ficando mais fácil de tu ir cortando as coisas. Por quê? Porque tu não olha só mais para aquela coisa, mas é muito gostoso, eu vou comer. Não, tu olha para aquilo ali e pensa, nossa, o gosto até é bom, mas faz muito mal para a saúde.
Tu começa a olhar para as coisas assim, desse jeito, sabe? Quando tu olha assim, e tu não sabe nada sobre saúde, sobre nada, tu olha, ai, mas eu vou comer, mas é só um pouquinho, mas, sabe? Tu começa a te dar desculpas, tu começa a colocar desculpas na tua cabeça para comer aquilo. Porque eu também faço isso. Mesmo sabendo do mal que causa, mesmo pesquisando e coisa, às vezes a gente olha e pensa, nossa, que vontade de comer. Tanto que foi esses dias que a gente começou a comprar a margarina. Porque eu disse pro Kelvin, nossa, eu tô com muita vontade de comer. Assim, eu sei que faz muito mal, é muito prejudicial, mas eu tô com muita vontade, né? Fui eu que quis comprar. Só que eu tava com muita vontade mesmo, sabe? E então, assim, ó, às vezes, antes mesmo de ter a vontade, eu acho que às vezes a gente tem que reprimir mesmo essa vontade, sabe? Óleos e gorduras vegetais totalmente hidrogenadas e interesterificadas, água, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó. Ai, gente, olha, tem um monte de coisa aqui. Aromatizante. Ai, idêntico ao natural, mas que não é natural. Acidulante, ácido cítrico. Gente, tem muita coisa aqui nesses tareco aqui que não faz bem, né? Então, muda a tua mentalidade primeiro, para depois tu pegar isso aqui e olhar assim, poxa, é gostoso, mas eu preciso cortar isso aqui. Por exemplo, depois que começa daqui, né? Que eu não vou botar fora, gente. Não é assim, você vai começar a colocar suas coisas fora. Calma aí. Também não é assim. Depois que eu terminar com esse potinho aqui, que vai durar bastantinho ainda, né? Depois que acabar isso aqui, eu vou comprar outro? Eu vou comprar mais disso aqui, sabendo que faz mal? Então, essas coisas que eu acho que a gente tem que se perguntar. Eu tenho aqui, então eu vou começar a jogar tudo fora? Não, você não vai jogar fora as coisas. Você vai terminar com aquilo ali e depois fazer escolhas melhores dentro da tua realidade, tá? Dentro da nossa realidade. A gente também não pode querer fazer coisas mirabolantes que não fazem nenhum sentido. E outra coisa que a gente deve pensar muito também é no que a gente oferece para os nossos filhos. Por exemplo, eu fui criada com hábitos de alimentação muito ruins, gente. Muito, 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 muito ruins. Assim, de tipo, se tu não quer comer a comida, então come miojo. A avó dava assim, de manhã, uns bitelão, assim, de mortadela, assim, sabe? Então a gente comia muita coisa errada mesmo, sabe? Por falta, às vezes, de conhecimento, né? Enfim, não porque a minha avó queria que a gente se criasse com uma alimentação ruim ou que não fosse saudável, não era isso, sabe? Muitas vezes as pessoas não têm acesso à informação e acabam cometendo esses erros e tá tudo bem. Mas agora que nós, né, mais novos, temos essas informações, né, temos acesso a essas coisas, o que a gente vai oferecer para os nossos filhos, né? Por exemplo, assim, graças a Deus eu casei com uma pessoa que tem hábitos, assim, relativamente bons, tá? Mais ou menos, assim, num caminho, assim, melhor do que o meu, com certeza. Eu não tenho nem moral para falar perto do meu marido de como ele foi criado, de como eu fui criada. São criações muito diferentes. E, graças a Deus, ele começou a habituar o Caleb a ter uma alimentação melhor, com, por exemplo, frutas, que era uma coisa que eu não comia muito, eu nem gostava muito de frutas. E ele habituou o Caleb a comer frutas. Então, hoje, o Caleb come praticamente todo tipo de fruta, graças ao meu marido, né, que tem essa mentalidade um pouco melhor, assim, foi criado um pouco melhor, então consegue conduzir o Caleb um pouco melhor nessa parte. Bom, esse vídeo é sobre uma alimentação saudável, tá? Mas eu vou falar sobre algumas outras coisas aqui que eu acho que são importantes também, tá? Além, claro, o mais importante é aquilo que a gente coloca pra dentro do nosso corpo, porque isso vai refletir na parte de fora também, né? Na parte estética. Mas a questão de quais produtos que a gente usa na nossa pele, enfim, no nosso cabelo até que não é tanto, mas no couro cabeludo sim, porque vai pra corrente sanguínea, né? Tudo que a gente passa na nossa pele acaba indo pra corrente sanguínea.
a gente deve cuidar, né? Tudo que a gente passa na nossa pele, as escolhas que a gente faz de produtos, né? Devem ser muito bem pensadas, tá? Por isso que eu indico vocês a procurarem por produtos naturais. Eu sei que são mais caros, tá? Eu entendo isso, mas às vezes são muito mais lucrativos do que você ter um monte de produto, tá? E tem vários, sabe? No Instagram tem vários perfis de produtos naturais. Um que eu quero muito, assim, que é meu desejo, quase que um sonho, assim, um mini sonho, digamos assim, é comprar os produtos da Benve. É uma marca, assim, que eu tenho admirado muito, sabe? São caros, tá? Não são baratos, já adianto pra vocês. Mas são produtos 100% naturais, com embalagens, tá? Shampoo e condicionador, as embalagens são biodegradáveis. Então, assim, né, além da gente pensar em nós, no que a gente coloca na nossa pele, no nosso cabelo, enfim, também a gente pensa na natureza, né, naquilo que vai pro lixo, né, naquilo que vai, enfim, às vezes até pros rios, né, gente, assim, querendo ou não, muito lixo acabam indo parar nos rios, né. Então, com embalagens biodegradáveis, eu acho assim, eu já me sinto tirando um peso da consciência, sabe? Porque as pessoas hoje em dia consomem, tem gente que tem 10, 20, 30 produtos de skincare. Tudo que lança, a pessoa vai lá e compra. E depois, essas embalagens, né? Pra onde elas vão? Elas fazem bem pro meio ambiente? Sabe? Todo esse monte de plástico, enfim. Eu não sou perita também pra falar nisso, mas no último ano eu tenho me interessado muito, sabe? Por esse mundo natural. Tenho feito algumas trocas já, assim, né? Por exemplo, o olhinho que eu passo no meu cabelo. Eu tenho um olhinho reparador de pontas ali, que não é natural, mas quando eu faço umectação, né? Ou quando eu vou passar perto da raiz do meu cabelo, eu passo óleo de coco. O meu hidratante de rosto, ele é natural. Então, assim, eu já estou fazendo essas trocas. E além de fazer trocas, eu também deixei de usar muitos produtos, né? Muitos produtos. E com isso também vem mudanças, né? Pro natural do nosso corpo, pro natural do nosso cabelo, que muitas pessoas às vezes não querem, reprimem, que é o frizz, por exemplo. Às vezes o cabelo parecer estar um pouco seco. Mas assim, isso é normal do cabelo, do corpo, do clima às vezes, né? Dependendo do clima que a gente tá, o cabelo muda, né, ali a forma dele, enfim, fica parecendo mais seco, com mais ou menos frizz, enfim. Gente, há muitas coisas assim, sabe? Mas eu queria indicar vocês a pensar nisso, a buscarem isso também, sabe? Queria ser essa portinha aí pra vocês, então, pra incentivar essa mudança, esses novos hábitos, assim, essa coisa de repensar hábitos, né? E o mundo natural, assim, essa parte do mundo natural, ela vem ficando cada vez mais conhecida, né? Porque cada vez mais o ser humano tá enxergando que, tipo assim, quis fazer o bem pra si mesmo, quis tornar tudo mais fácil, né? Mas acabou, na verdade, prejudicando o mundo e a sua própria saúde, né? Então, assim, tudo que acontece hoje em dia são consequências daquilo que o ser humano fez, né? Nada é novo, né? Nada é novo. O ser humano já vem prejudicando a si mesmo e ao planeta há muitos anos já, há muito tempo. Então, assim, pelo menos agora, né? Nem que seja no fim, né? Digamos assim, que a gente possa repensar um pouco esses hábitos, tá? E eu falo isso não só, assim, como uma simples membro da sociedade, mas como cristã, né? A gente sabe que o mundo, ele tá no fim. Logo Jesus volta e, né, acaba tudo isso, enfim. Mas, independente disso, aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, aquilo que Deus tem concedido a nós e tem feito a nós, a gente deve cuidar, né? O mundo está sob influência do maligno,
Mas quem é o dono de tudo é Deus. E a gente deve cuidar daquilo que Deus fez, né? A natureza foi Deus que fez, o nosso corpo foi Deus que fez. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, então a gente deve se cuidar e cuidar do lugar onde a gente vive, né? Já coloquei aqui o meu feijãozinho para cozinhar. E aqui nesse feijão, eu coloquei a primeira água, escorri a primeira água. E aí eu piquei uma cenoura, assim, em rodelinhas e coloquei alho também. A minha avó, eu me criei com o costume dela fritar as coisas em outra panelinha, tipo cebola, alho, com bastante gordura. E depois colocar aqui no feijão, tá? Só que hoje em dia eu não faço mais isso, tá? Eu só coloco ali o alho e a cebola crua mesmo. E para não colocar óleo, tá? Eu diminui bastante o óleo e o sal também da nossa comida, sabe? Eu fui diminuindo aos poucos. Aqui eu tenho uma carne de galinha descongelando e logo vou ver se eu faço mais um arroz, porque tem um pouco de comida que sobrou de ontem, do domingo. Então eu vou ver ainda o que falta, mas por enquanto tô fazendo esses dois. Seu Caleb acordou e agora o que tu vai comer, filho? Banana. Vai comer uma banana e depois... Todinho e depois na TV. Depois ele vai olhar a TV. De manhã, quando ele acorda, gente, ele fica meio lesadinho. Então ele fica um pouco no sofá, às vezes ele fica um pouco no colo. Aí ele come alguma coisinha. E pontos importantes, tá? O Caleb não toma todinho todos os dias. Se ele toma, é um no dia. E televisão de manhã é uma coisa que é bem restrita pra ele, assim. Que nem hoje eu vou deixar ele assistir, porque ele tá com um pouco de tosse, não tá muito bem ainda do resfriado, da gripe. Então eu vou deixar ele assistir. Mas não é todos os dias, tá? Por quê? Porque eu entendo, eu sei que uma vida um pouco mais saudável, né? Com hábitos bons, é bastante limitada a esse tipo de coisa. Todinho, né? Que tem muito açúcar. A televisão, porque faz mal. Eu criei o Caleb muito quando ele era pequeno nesses hábitos ruins. E hoje em dia a gente vem tentando diminuir cada vez mais esses hábitos ruins dele também. Então eu venho tirando do Caleb o celular, né? Nesses últimos dias ele ficou mais, mas ele tava zero celular. Assim, e durante a semana eu evito muito, tanto da tela, qualquer tipo de tela, televisão ou celular. No final de semana ele assiste um pouco, mas durante a semana, como tem a escola, enfim, eu limito bastante o uso de tela. E também eu fico cuidando que ele fica assistindo. No celular já é mais difícil da gente cuidar, né? Porque às vezes a gente tá ali entretido com alguma coisa, a gente tá fazendo alguma coisa, ou nossa, mas às vezes estamos assistindo, a gente acaba dando um pouco de celular, mas isso é mais no final de semana só, né? E aí ele acaba assistindo algumas coisas que não deve. Mas na TV eu restringo bastante, como eu falei. E também eu coloco, normalmente eu não deixo muito o controle na mão dele, que ele vai trocando e trocando, ele não tem paciência de assistir nada. Então eu fico com o controle, eu coloco o desenho que eu acho adequado para a idade dele e ele assiste. Algumas poucas exceções eu deixo para ele escolher, mas mesmo assim eu fico de olho no que ele tá assistindo e também não deixo ele assistir fora do canal Kids. Porque no canal Kids muitas coisas eu bloqueei. Então assim, eu deixo ele no canal Kids. E às vezes, quando ele não obedece, eu dou castigo, desligo e ele fica sem. Esse aqui é o prato do Kelvin, então eu esquentei arroz com mandioca e um molho que tinha de ontem, que o Kelvin fez. O feijãozinho novo com alho e cenoura sem gordura nenhuma. E aqui eu fiz uma saladinha de pepino, botei um pouquinho só de sal e limão. E aí aqui no fogão eu tô terminando de dar a última fritadinha na carne de galinha. E aí a gente vai comer ela fritinha assim mesmo hoje. E uma curiosidade sobre mim é que eu amo comer arroz, feijão novo, arroz e feijão novinho assim, feito no dia com limão. Gente, isso é muito gostoso. Principalmente o arroz e feijão da minha sogra. Nossa, eu amo fazer isso com arroz e feijão da minha sogra.